Olá você, tudo bem? A você que já se inscreveram no canal, meu muito obrigado. A você que sempre nos acompanha. E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, por gentileza, eu te convido. Inscreva-se no canal igual fizeram os outros e se torne aqui um participante das nossas mensagens e dessa família que está crescendo, hein? A família do canal internacional Graça Eterna. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as nossas mensagens também e compartilhe se você assim o desejar. Pois bem, hoje eu quero falar com você sobre o chapelão. Isso mesmo. Alguém já pode pensar: opa, Pedro, cuidado, porque se ele te amaldiçoar, você está lascado. Tô não. Sabe por quê? Não tenho medo disso aí, porque o que está em mim é maior do que o que está nele. O que está em mim é o Espírito de Deus, e o que está nele é o espírito da mentira, o espírito do engano. Vou te mostrar daqui a pouco com referências na palavra, que o que atua nele e que vive curando você aí, supostamente te curando, né? Fora as marketagens que é preparada aí, né? Por eles, né? Para gravar vídeos e enganar os incautos. Fora isso aí, sobre os supostos milagres, né? Os supostos milagres, né? Melhor dizendo, quase que não saem, que você recebe aí, é, você atribui a ele, né? Aquelas mãos dele, né? Então, eu vou te provar que eu não tenho medo, jamais, porque eu acredito naquele que está em mim, que é o maior. E é o maior mesmo. Não é apenas porque eu acredito, é porque ele está em mim e ele é o maior. Entendido? E nele não. O que está nele é o menor. E além disso, é o espírito diferente. Não é o espírito de Deus. Jazinho eu vou te mostrar. Então, a você aí que nos assiste e que sempre vai nos assistir, eu não estou aqui para tocar na pessoa, mas nos feitos, no sistema doutrinário, religioso, enganoso que vive hoje o Brasil. Falando do chapelão, eu te provo que o que tem na vida dele não é o Espírito de Deus, porque em Tiago 3, verso 10, a palavra diz que de uma mesma boca não podem sair bênção e maldição. Então por que ele vive amaldiçoando as pessoas, abrindo aquela bocona dele e proferindo palavras indecorosas, palavras indecentes, imorais, agredindo as pessoas e amaldiçoando as pessoas, como ele amaldiçoou o ratinho, amaldiçoou aquele jornalista que já partiu para o Senhor, né, está com Deus, que eu não me lembro o nome agora, e outras pessoas que eu vejo ele amaldiçoar. Que espírito tem na vida dele? Não é o Espírito de Deus. Porque Tiago 3:10, que de uma mesma boca não pode sair, não tem como sair. Exemplo, vou simplificar para você entender melhor. Não tem mesmo como dois corpos ocupar o mesmo espaço. Ou seja, isso é lei da física. Eu estou usando a lei da física para você entender. Segundo a lei da física, e não precisava nem a lei da física dizer que não tem como dois corpos ocupar o mesmo espaço. Exemplo, eu estou sentado aqui na minha cadeira e de frente a essa câmera falando com você. Imagina que chegasse alguém aqui agora e sentasse no meu lugar e ao mesmo tempo falasse com você como eu estou falando junto comigo. Que maneira? Porque se ele sentar por cima da minha cabeça, você vai ver que está separado, está acima da minha cabeça. Se ele sentar por baixo aqui, você nem vai ver ele porque ele não vai aparecer na câmera. Como ele vai sentar no mesmo lugar e dar a mensagem dele? Não tem como. Então, aqui só está o Espírito Santo. Aqui só tem o Espírito de Deus. O que não tem no chapelão. Porque que eu não estou acusando, são as atitudes dele, são o comportamento que ele tem, são a maneira de vida que ele tem, e dos seus comparsas também, é que prova que não tem o Espírito de Deus. Porque de uma mesma fonte não pode sair água doce nem água salgada. Segundo a palavra, Tiago 3:11, né? 3:11 e 12. De uma mesma boca, a pessoa diz que sai bênção, e na mesma hora, ou no mesmo instante, sai maldição. Está escrito, a palavra tem base, a palavra tem respaldo. Para mim, eu tenho respaldo na palavra para fazer essa declaração.
que da boca do chapelão não sai bênção, sai somente maldição e confusão, enganação e manipulação para a mente dos incautos. Como pode a pessoa acreditar num homem, achar que que as mãos de um homem têm mais poder do que as mãos de Deus que já está sobre você? As mãos de Deus sobre você já não é o suficiente para você acreditar, confiar? Aí você tem que correr atrás do visível, daquilo que você vê e apalpa. Um momento só, por favor, eu vou tomar uma água porque a garganta está me injuriando. Não tem como. Então, o que está na vida do chapelão e dos seus comparsas, da sua cachopa chamada igreja, é o mesmo espírito que estava na vida dos profetas de Acabe, lá em Reis, 1 Reis 22, 22, 23. Naquele tempo, antigo pacto, 1 Reis, a história de 1 Reis 20, 22, 20, e versículo 22, 23, todo o capítulo de 1 Reis 22, narra a história de Josafá e Acabe, um rei convocado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, Josafá, e um rei pagão, que era Acabe. Fizeram aliança e o povo começou a se contaminar. E aí o povo não ouviu os profetas de Deus, porque naquele tempo tinha profeta de Deus, era o tempo dos profetas. Então tinha os profetas de Deus, mas também tinha os profetas da mentira, do engano, que eram os profetas de Acabe. Mas o povo ouvia mais os profetas de Acabe, mas não ouvia os profetas de Deus que estavam junto com Josafá, do lado de Josafá. E aí, diz a história no capítulo 22 de 1 Reis, estou sendo muito prolixo, mas eu vou ser sempre assim, para ver se você coloca na cabeça e lê a palavra. Porque aqui não é o meu achismo e nem a minha filosofia. Falar minhas filosofias do que eu penso, do que eu acho, do que eu interpreto. Não, nem do que eu acho. É o que está escrito, que eu te informo. Então, 2 Reis, capítulo 22, versículo 22, 23. E todo o capítulo aí diz sobre a história desse povo de Israel. O povo de Josafá e o povo de Acabe. E aí o povo não se importava de dar crédito à palavra, como a maioria dos que assistem e acompanham o chapelão dão mais crédito às toalhinhas, né? Ser tu não sei o quê, né? Idolatria. Criticam dos católicos carregaram a imagem e você carrega uma toalha, né? Você critica dos católicos que é uma vela e você com a toalhinha, com a chave, com tijolo e com mais tantas indulgências, né? Indulgências religiosas. Aí você criticando os católicos que crê numa imagem. Os católicos hoje não estão crendo mais em imagem, não. Os católicos hoje estão mais espertos que vocês. Eles usam aquelas imagens mais só para fantasia mesmo, só para enfeite de ambiente, porque eles acreditam mais em Deus do que vocês, que diz que é evangélica, não sei o quê, fica acreditando em posição de mãos de homens. Se você ler lá em Hebreus 6, 1 e 2, você vai ver que imposição de mãos é rudimentos da doutrina de Cristo. Olha que naquele tempo, há mais de 2000 anos, quando foi escrita a carta aos Hebreus, já era rudimento. Imagina hoje, hein? E você acreditando. Então, você acredita nas mandigas do chapelão e não acredita no poder do evangelho, o poder transformador do evangelho, que transforma a sua vida, já transformou. E você ainda insiste em ficar ali, porque acha que ele tem a resposta, Deus usa ele. Não, não usa não, querido. O que usa ele é um espírito de mentira, de engano. Por que que é? Se fosse um espírito de verdade, agora eu vou te falar a verdade. Se fosse o Espírito Santo que usasse a vida dele, sabe qual era o procedimento dele? É conforme Gálatas 5, 22. Vamos ver? Mas o fruto do Espírito, olha aqui, ele teria pelo menos uma meia dúzia, né? Ou pelo menos um ou dois, vamos supor.
amor, gozo, paz, longanimidade. Você sabe o que é uma pessoa longânima? Benignidade. Uma pessoa que tem compaixão, misericórdia do outro. Uma pessoa que olha no outro e não vê como o homem vê, com aquela arrogância, como ele, né, quando alguém fere a ele, quando alguém pisa no calo dele, ele dá aquela reação e já aponta, é porque eu vou te amaldiçoar. E aí, de uma mesma fonte em Chapelão, saindo água doce e água salgada? Seu mentiroso. Bondade, o Espírito, é fruto do Espírito, hein? Fé, mansidão, temperança. É o que ele não tem, né? Deixa alguém pisar no calo dele. Deixa esse vídeo bater lá para ele ver. Para ver se ele não vai se levantar. Pode se levantar, Chapelão. O que está em mim é maior que o que está em você. Porque o que está em você é o espírito da mentira. É o espírito, aquele espírito que usava lá os profetas de Acabe para enganar o povo. Para fazer prodígios com o povo de Acabe e Josafá naqueles dias. No antigo pacto, é o mesmo espírito que hoje habita em você para enganar o povo, manipular o povo, para induzir o povo, para ficar aí te aplaudindo e te contribuindo. Claro, tem que bater meta. E os seus comparsas também. Então esse mesmo espírito é que atua na vida do Chapelão. E não sendo muito prolixo, repito novamente, desculpa, mas tem coisas que a gente tem que ser prolixo mesmo. Se ele tivesse o Espírito de Deus, jamais da boca dele saía bênção e maldição. Tiago 3:10. Não pode, está escrito. Não podeis, meus irmãos, de uma mesma boca sair bênção e maldição. Como? Não tem como, não tem jeito. É impossível. E dele, como é que ele abençoa? Segundo ele, né? Não é Deus. Ele abençoa coisa nenhuma. Homem tem poder de abençoar homem nenhum. Quem tem poder de te abençoar e te abençoa e me abençoa todos os momentos, todos os tempos, é Deus, é o Espírito dele que em mim habita. Não é homem. Não é eu que me abençoo, é o Espírito dele que domina eu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vive na fé do Filho de Deus que habita, reina em mim, através do Espírito Santo dele que em mim habita. Infelizmente não habita na vida do Chapelão, porque as atitudes dele, o comportamento dele, as obras dele, dizem tudo, que não é. É um espírito de mentira, um espírito de engano, como está escrito. E olha aquele espírito de engano, que está escrito lá em 1 Reis 22, foi permitido por Deus, hein? Igual o Chapelão, fala em Deus, fala em Deus, em Jesus. Mas foi Deus que permitiu esse espírito de mentira na boca dele também. Porque senão, se não fosse um espírito de mentira, ele falaria diferente, ele se comportaria diferente, de uma maneira diferente para conduzir o povo. Não induzia o povo ao erro, ao engano, à manipulação, tanto como ele manipula. Claro, né, que a finalidade ali, todos sabem que é o cash e o money, infelizmente. E o povo acreditando, e você acreditando. Aqui no estado de Goiás mesmo, na cidade de Anápolis, há um tempos atrás, eu vi a pessoa viajar lá do norte de Goiás, que fica a quase 1.000 quilômetros, para vir aqui nas coisas deles, né? Chamada igreja, que não tem nada a ver, ou em Goiânia, que fica próximo daqui da cidade de Anápolis, para receber bênção do povo do Chapelão. Meu Deus, abre os olhos, cristão. Deus é Espírito e através do Espírito Santo dele, ele está na sua vida, onde você estiver. E você caçando Deus e buscando o Chapelão, milagre do Chapelão, sendo que o que usa ele não é o Espírito Santo, o que usa ele é um espírito de mentira, um espírito de engano, porque se o Espírito Santo usasse a ele, jamais ele abriria a sua boca para amaldiçoar quem quer que seja.
porque não pode sair água doce e água salgada de uma mesma fonte. Esta é a verdade, conforme Tiago 3, 10, 11 e 12. Com a mesma boca, ele bendiz, ele te abençoa, mas com a mesma boca, ele te amaldiçoa? Então não é Espírito de Deus não, é o Espírito do engano, da mentira. É o mesmo Espírito que estava nos profetas de Acabe. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Não tem nada contra a vida particular e familiar do Chapelão, hein? E nem dos seus incautos fiéis seguidores, mas contra o sistema doutrinário enganoso que ele prega. E eu provei aqui para você que ele prega o espírito do engano. E você acreditando. Não tem nada contra a vida pessoal de ninguém. Até mesmo porque estou ficando velho, né? Não é maluco. E muito obrigado. Desculpa aí das expressões. Eu sou assim mesmo, uma pessoa extrovertida, uma pessoa super abençoada por Deus. E sempre gosto de conversar com as pessoas da maneira que o doutor entende, mas o leigo também compreende. Muito obrigado. Inscreva-se no canal. Graça eterna.